Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Comissão Especial de Trabalho do Fórum Parlamentar das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e do Fórum Parlamentar das PICs, por proposição do excelentíssimo senhor deputado estadual Padre Pedro Baldiceira, dá início neste momento ao primeiro Seminário Estadual das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Em ato pioneiro, em 22 de janeiro de 2019, foi sancionada a Lei 17.706, que institui a política estadual das PICs. O autor da lei, deputado Padre Pedro, preocupado com a condição de saúde da população catarinense logo após a pandemia, promoveu a criação do Fórum Parlamentar das PICs, FORPICs. Percebendo que carecíamos de aprofundamentos neste campo, propôs a criação da Comissão Especial de Trabalho do FORPICs, composta por especialistas das diversas PICs, profissionais especializados, doutores da academia, profissionais de saúde e gestores públicos de diversos municípios, com o objetivo de desenvolver e criar condições para o desenvolvimento das PICs como uma ferramenta que auxilie na promoção da saúde dos catarinenses. Dito isso, convidamos então para compor o nosso dispositivo de abertura o excelentíssimo senhor segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Padre Pedro Baldiceira, por favor. Convidamos também o senhor coordenador do Observatório Catarinense das PICs da Universidade Federal da Fronteira Sul, Elvis Roberto Giacomin. Os senhores podem tomar assento, por gentileza. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhor vice-presidente da Associação Brasileira de Naturologia, Gustavo Jubiraci Droguete Lanza. Senhora vice-presidente da Associação Catarinense de Arte e Terapia, Patrícia Vink. Senhora presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB de Santa Catarina, Laura Celários, neste ato representando a senhora presidente interina da OAB, Gisele Kravichinchi. Senhora coordenadora da Atenção Primária do município de Içara, Shirley Gazola. Senhor coordenador da Clínica Municipal de Fisioterapia de Içara, Milton Fernandes. Senhor professor da Univille, André Garcia. Senhora aluna do doutorado em enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, Maria do Carmo Vicenzi, neste ato representando a coordenadora do Laboratório de Pesquisa, Tecnologia e Inovação em Enfermagem, Cotidiano, Imaginário, Saúde e Família de Santa Catarina, doutora Rosane Gonçalves Nitsky. E senhora diretora do Yoga Shala, Centro de Yoga do município de Florianópolis, Andréa Porto Ferreira. Na sequência, convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Padre Pedro Baldiceira. Um bom dia a todos, a todas, dizer a grande alegria de acolher a cada um e a cada uma de vocês nesta manhã, durante o dia todo, aqui no plenário da Assembleia Legislativa do nosso Estado, juntamente com o nosso coordenador, o Elvis Giacomini, que há um bom tempo, alguns anos, vem coordenando esse trabalho através do Fórum Parlamentar das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, e que, de lá para cá, houveram vários desdobramentos, porque além da gente constituir o nosso fórum,
com vários parlamentares de vários partidos que têm assento nesta casa. Houveram, assim, vários encaminhamentos, e entre eles, a constituição de uma comissão especial de trabalho para poder dar os andamentos necessários e dar vida a esse trabalho das práticas integrativas e complementares em saúde. E a gente se sente, assim, muito feliz pelo andamento desse trabalho todo. Claro que nós ainda temos muito a caminhar. A gente tem plena consciência disto, temos muito ainda que fazer, que andar, para, de fato, nós consolidá-las como política pública, não só no nosso Estado, mas a nível de Brasil. Eu estava observando, antes de descer, aqui para o nosso plenário, de que temos que fazer um enfrentamento, e acho que este fórum, deste nosso encontro de hoje, esta nossa plenária, deve deliberar para que a gente possa fazer com que todas as práticas integrativas e complementares não só estejam incluídas no Sistema Único de Saúde, mas que elas, de fato, sejam remuneradas. Nós sabemos que existem parcerias entre os municípios, alguns estados. Houveram avanços nesse sentido, mas nós temos que dar um avanço definitivo. E eu acredito que este é um momento muito oportuno para que a gente possa deliberar aqui, tirar um documento para encaminhá-lo às instâncias, sejam elas no contexto nacional, mas também a nível de Estado, para que a gente possa tê-las como remuneradas pela prestação de serviço que são feitos nos diferentes municípios do nosso Estado e da República toda. Eu já fiz esse pedido para os nossos deputados a nível estadual para que fizessem este encaminhamento. Houveram alguns avanços, mas nós temos que contemplar todas elas. Se elas fazem parte do Sistema Único de Saúde, não há razão nenhuma a nível nacional que elas, de fato, possam ser remuneradas pelos procedimentos que são feitos em todos os nossos municípios do Estado de Santa Catarina e a nível nacional. Então, fica aqui também este pedido, né, nosso, para que a gente, nessa instância, né, possamos deliberar e fazer o devido encaminhamento. O Elvis, que tem a incumbência aqui de dar continuidade ao nosso trabalho de hoje, é claro que até lá pelas 10, 10h30, por ali, eu acredito, Elvis, que todo o pessoal inscrito, que são, acho que mais de 150 pessoas que se inscreveram, né, que elas também possam... Nós sabemos, dizia antes, numa conversa particular nossa aqui, sabemos a hora que vamos sair, mas não sabemos a hora que a gente chega aqui em Florianópolis, né? O trânsito hoje está muito complexo, difícil, né? Mesmo que a gente se organize, mas muitas vezes não sabemos a hora que a gente chega, né? Portanto, que nós tenhamos um bom encontro, que a gente possa aprofundar, né, esse debate todo e que nós possamos consolidar estas práticas como políticas públicas no Estado de Santa Catarina. Então, sejam todos bem-vindos e um bom dia de trabalho a todos e a todas nós. Obrigado, deputado Padre Pedro. O senhor, querendo tomar assento na plateia já para acompanhar a primeira palestra, fique à vontade. Para dar início, então, ao seminário, proferirá
a palestra com o tema Desafios para gestores e profissionais das PICs dos serviços de saúde, um grande impacto para a saúde, o senhor Elvis Roberto Jacomin, que tem a palavra. Um excelente seminário a todos, obrigado, bom dia. Principalmente que estão transmitindo, então tem que ser no microfone, né? Muito obrigado a vocês que aqui estão, né, sendo transmitido pela TVAL. Muito obrigado pela disposição em estar aqui conosco hoje para fazer uma discussão que é muito cara a todos nós. É uma luta pessoal, pensar na saúde muito mais do que pedaços do corpo humano ou de uma receita médica, e a medicalização que a gente vive hoje, de forma tão cruel e tão desrespeitosa até. Bem, mas é a vida que nós temos, e nós temos que aprender a lidar com isso e fazer um bom movimento, uma boa construção. Porque, antes de tudo, esse é um espaço que respeita a todos que aqui estão e a todos que estão fora daqui também. Porque isso é ser um terapeuta integral, complementar. É olhar para a pessoa de uma maneira afetiva, amorosa. Em 2021, quando nós fizemos a primeira reunião aqui nesse espaço, naquele momento foi dado uma palavra que não se perdeu ao longo desses anos, que é amorosidade. Esse amor que nós devemos ter na compreensão e na construção desse espaço e na nossa relação com a vida e com as pessoas. Então, zelar da saúde das pessoas é mais do que uma condição, é uma necessidade. E todos que aqui estão, de uma forma ou de outra, lutam por isso, para serem respeitados e terem o seu caminho facilitado de alguma forma para chegar nas pessoas. Então, a palestra hoje, inicial, ela traz um pouco do contexto, um pouco dessa vivência que nós temos desde 2014 com o Observatório, quando ainda eram só 5 práticas integrativas que o SUS reconhecia. Em 2017, quando vieram da noite para o dia outras 24 práticas, perdão, muita gente que era da área nem sabia que tinha se tornado parte de uma política pública. Então, eu tenho várias associações que defendiam classes de profissionais que tomaram por susto que faziam parte de uma política nacional. Isso 3 anos depois, 4 anos depois. Então, tudo isso mostra claramente como as coisas foram feitas dentro de um espaço de gabinete, sem diálogo e sem o devido respeito às partes envolvidas. Então, a política nacional até hoje é uma portaria. E como a portaria, ela foi assinada por uma pessoa, e não por um colegiado aprovado, representativo. E tudo isso cria uma série de dificuldades para que as coisas possam fluir naturalmente. Isso tem a ver com interesses dos mais diversos, desde laboratórios até classes profissionais, e assim vai. A sociedade é assim, e nós temos que lidar com isso. Então, a representação que o Fórum pretendeu construir como instância colegiada para ser escutada dentro dessa casa legislativa tem muito dessa responsabilidade. Como o próprio padre falou, o padre Pedro falou agora há pouco, nós temos que sair daqui com encaminhamento, com uma moção, com diretrizes, para a gente poder construir alternativas e esperanças, para não sermos engolidos pelo processo. Então, dentro desse desafio, vamos entender a minha proposta aqui inicial, é trazer para vocês um pouco de contexto dessa caminhada toda, para que depois, num segundo momento, nós tenhamos a apresentação de notas técnicas, e essas notas técnicas são reconhecidas e são publicadas na revista do Fórum Parlamentar das PICs, a revista PICs em Cena, e você pode acessar essas publicações no site do forpix.org, né?
E ali você tem acesso ao inteiro conteúdo de todo esse trabalho. O que essas notas técnicas trazem? E por que são notas técnicas? A primeira lógica é que o próprio Ministério da Justiça, ele entende que toda nota técnica é resultado da manifestação de especialistas de uma determinada área. Então, especialistas dessas áreas foram convidados a redigir os parâmetros para que o gestor público, para que os profissionais minimamente entendam como é que é ser um arteterapeuta, por exemplo. Como é que é ser um facilitador de biodança, ou um profissional do yoga. Então, existem elementos mínimos que a gente deve respeitar para você poder dizer assim, ó, como é que a gente vai contratar um profissional, isso lá no município, um profissional do yoga. Porque hoje não está escrito em lugar nenhum isso. Nós, nesse trabalho do Fórum ao longo desses anos, nós tivemos o cuidado de produzir esses documentos que servem de referência para os municípios, para os profissionais, para que eles entendam minimamente o que pode ser feito, e como um parâmetro até mesmo para um edital, para um chamamento, alguma coisa assim. Então, são resultados, fruto da união desses especialistas, desse conhecimento, que traz o segundo momento de hoje, a apresentação de 3 notas técnicas. Depois, no início da tarde, nós vamos ter um processo de vivência. Aqui na frente vão ser dispostas algumas estações de trabalho, e aqui dentro haverão práticas coletivas, né? E aí vocês vão poder experimentar na pele alguma coisa diferente do que vocês já conhecem. Então, é importante essa vivência para você compreender um pouco melhor, principalmente para quem é gestor e, às vezes, tem dificuldade até mesmo de entender o que as PICs são capazes. Na sequência, às 2h30 da tarde, nós devemos começar, logo depois do intervalo, um outro processo, que é o processo de apresentar modalidades de implantar as PICs nos municípios. E aí nós vamos ver 4 modalidades. São só as 4 que nós vamos apresentar? Não, são mais modalidades. Mas eu trouxe 4, porque 4 são o suficiente para a gente começar a pensar. Não dá para dizer que são só essas 4, porque cada município tem uma particularidade, tem um conjunto de recursos específicos que precisam ser pensados e analisados antes de você colocar a coisa para funcionar. Então, essa vivência toda, ela permite a gente olhar para os municípios de uma maneira individual, como as PICs, como as diversas práticas olham para cada um. Cada um é um. Não existe uma fórmula pronta. Então, esse é muito do desenho do que nós vamos fazer hoje. E eu convido vocês a estarem presentes e vivenciarem e interagirem nesse processo, para que a gente saia daqui com uma moção ou com encaminhamentos que vão facilitar a vida de todo mundo. Tá bom? Então, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. É uma honra trabalhar com vocês, porque aqui hoje é um dia de trabalho e eu espero poder trabalhar com vocês muitas outras vezes. Tá bom? Obrigado. Quando a gente fala de fórum, fórum é composto por 10 deputados. Esses 10 deputados, eles, a pedido do deputado Padre Pedro, eles, seguindo o regimento da casa, eles acataram a ideia de criar esse fórum. Então, já é o segundo mandato que o fórum existe. E o fórum, e essa comissão especial de trabalho que foi criada, ela se relacionou, ela construiu diálogo com N instituições, N atores nesse processo. Então, hoje, são parceiros do fórum mais de 40 instituições, sem contar municípios. Eu tive o prazer de encontrar várias pessoas aqui hoje que são
de vários municípios que a gente já trabalhou, né? Se a gente fosse listar todos os municípios com quem a gente já passou, já conversou, daria muito mais de 100 instituições que a gente trabalhou. Só de capacitação, foi mais de 150 municípios que a gente trabalhou. Então, na prática, todo esse pessoal, de alguma forma, em algum momento, participa do fórum. Tá? E vocês estão aqui hoje e não deixam de estar participando também. Quando a gente fala de práticas integrativas, é importante dizer assim, essas 29 que estão listadas ali, são as 29 que estão nas portarias do Ministério. Mas não são exclusivas, não são únicas. Tem muito mais do que isso. Eu vou dar um exemplo, tem municípios aqui no estado que, por exemplo, tem benzedor, benzedeira. No Paraná tem municípios que contratam efetivamente esses profissionais. É só um exemplo para vocês entenderem que, dependendo da abordagem que tu usa para construir a política municipal, você pode trazer N possibilidades para dentro dos serviços. E para que um benzedor ou uma benzedeira? Alguém sabe dizer como é que faz para tirar um quebrante de uma criança? Então, é muito simples. Existem aplicações em todos os espaços, em todos os momentos que a gente pode usar das ferramentas que nós temos hoje, da esperança que cada um carrega, do conhecimento. Quando a gente fala que somos PICs, somos práticas integrativas, nós temos que pensar assim, independente da nossa filiação, da nossa ideologia ou da nossa existência, nós somos PICs. Não há ninguém aqui que nunca tenha tomado um chá na vida, e não há ninguém no passado que não tenha necessitado de algum chá para sobreviver. Então, desde a antiguidade, nós sempre tivemos processos curativos, de alguma forma sendo executados, e buscados, e sistematizados, organizados de tal forma que isso pudesse ser repassado de geração em geração. Então, a China, que não é novidade para todos, que é uma forma de olhar o mundo totalmente diferente da nossa ocidental, não é novidade que ela foi o primeiro livro de medicina foi escrito por eles há mais de 2.700 anos, há mais de 4.700 anos atrás. Então é importante a gente entender isso. Da mesma forma que aqui no país, nós temos riquezas hoje que são colocadas em vários lugares do mundo que a gente nem sabe que nós temos. Há pouco tempo, a questão de 6 anos atrás, a Federal de Minas Gerais foi lá na biblioteca do Senado americano buscar um livro escrito por pessoas que aqui estiveram e levaram esse conhecimento embora. Então, essa revista, né, esse livro de ervas medicinais, que está hoje traduzido na Federal de Minas Gerais, é fruto do trabalho de resgate da nossa cultura, da nossa história. Então, nós temos um conjunto enorme de situações e contextos que produzem e nos dão oportunidade de ter a nossa medicina tradicional, similar ao que a China tem, ao que a Colômbia tem, o Equador tem e tantos outros países têm. 2019, Padre Pedro propôs a lei, foi sancionada a lei, que trouxe a política estadual das práticas integrativas e complementares. É um marco, porque dentro do país hoje, são poucos os estados que têm uma política estadual das PICs. E Santa Catarina foi um dos pioneiros nesse processo. Quando a gente fala de medicina tradicional, essa carta de Anchieta, escrita em 1560, lá em Santos, por isso é Carta de Santos, Carta de São Vicente, perdão, ela fala da cura do cancro por geoterapia. Então, nesse resgate histórico, nessa carta, lá em 1560, nós já tínhamos uma medicina existindo de forma organizada e sistemática aqui no país, produzido pelos originários. Então,
nós não estamos falando de algo que não existia antes do colonizador. Nós estamos falando de algo que sempre existiu. O colonizador simplesmente ele veio aqui e tomou posse, se apossou do que nós tínhamos. O relato mostra claramente que nós tínhamos uma racionalidade. E essa racionalidade se perdeu. E nós assumimos racionalidades outras que não nos permitem termos o reconhecimento dessa história. Nós precisamos reavivar essa tradicionalidade, esse conhecimento tradicional e ancestral. Além da história, nós temos a Biblioteca Virtual de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, onde eu fiz uma busca nesses dias recentes aqui. O ano passado, nós tínhamos 1.500 artigos publicados do yoga. Esse mês agora, mês de maio, esse número saltou para 4.700 artigos científicos do yoga. Há uma demanda, há uma necessidade premente de reconhecer a saúde muito mais do que a racionalidade biomédica. E essa busca se manifesta em estudos, em pesquisas, na busca do conhecimento para trazer ganhos para a sociedade de modo geral. Então, essa biblioteca ela tem um pouco mais de 5 milhões de artigos científicos que tratam somente das PICs e outras tantas. Então, se tu quer informações científicas hoje sobre as práticas integrativas, está aí um local bom, apoiado, para buscar essa informação. Então, além da história, nós temos bases científicas que apoiam esse trabalho. Outra base importante de dados são os mapas de evidências, também produzido e também disponível nessa biblioteca. Os mapas de evidências são muito importantes, porque eles trazem, para o profissional da saúde, os profissionais em geral, uma correlação entre o tipo de prática, aonde se aplica e o que se descobriu nessa aplicação. Então, cada bolinha dessas aí é um conjunto de estudos, e se você clicar nessa bolinha, qualquer uma delas, embaixo vai aparecer... Aqui fica mais fácil. Aqui vai aparecer uma relação de estudos que estão dentro da bolinha que você clicou. Você consegue acessar o estudo, identificar e ler tudo que foi descrito naquele estudo. É bem interessante, porque você, profissional, vai conseguir acessar a informação base para você saber, por exemplo, o que o yoga, para dor lombar, representa. Qual é a solução, qual é o caminho que o yoga propõe para essa situação. Então, é uma evidência real que é trazida por profissional. Existe muita coisa acontecendo nos municípios. Igrejinha, no Rio Grande do Sul, tem um laboratório que produz vários fitoterápicos. E esses fitoterápicos, eles trazem ganhos para os municípios, com um custo menor, com a qualidade garantida, e substituindo compostos químicos que nem sempre são benéficos no contexto, no geral, das pessoas, na saúde das pessoas. Então, está aí um exemplo bem sucedido de farmácia que tem trazido bons resultados para todos nós. Inclusive, é um dos parâmetros que nós estamos trazendo para um projeto grande, que está sendo preparado para o oeste do estado, para montar uma cadeia produtiva de fitoterápicos, onde os municípios vão poder acessar fitoterápicos a partir de um laboratório que será construído com essa finalidade.
Esses 10 municípios que aqui estão, eles fazem parte de um estudo que nós desenvolvemos lá no Observatório. E esse estudo dizia o seguinte: relacione para nós a quantidade de medicamentos que vocês distribuem para a população, os 40 principais. Então, esses 10 municípios, eles listaram esses 40 medicamentos na quantidade e no valor empenhado. 27 medicamentos eram comuns nos 10 municípios. E esses 27 medicamentos representavam quase 2 milhões de unidades por mês nesses 10 municípios. 234 mil reais por mês em 10 municípios. O que isso nos diz? Que nós estamos medicalizando a vida. Que nós estamos construindo problemas em vez de soluções. No sentido mais tácito da palavra. Por quê? Essa população, essas cidades aqui, elas têm 116 mil habitantes. Se 116 mil habitantes consomem 2 milhões de unidades de medicamento por mês, com 27 medicamentos, porque esse rol é muito maior, aonde nós estamos? Qual é a solução que isso está levando? O que nós estamos construindo de solução para isso? Eu não conheço nenhum laboratório que entregou um medicamento que diz que vai curar a pressão alta. Ninguém tem interesse em curar a pressão alta. Eu tenho interesse em continuar medicando a pressão alta e faturando em cima disso. Diferentemente do uso correto de fitoterápicos. Então, na prática, nós temos uma grande indústria, um grande interesse por trás disso, e está aí um exemplo objetivo de como a vida está sendo medicalizada. E como as práticas integrativas, dentro das diversas abordagens que possuem, podem estar contribuindo para diminuir isso e construir alternativas reais para as pessoas. Então, se a situação nesses 10 municípios é assim, eu tenho certeza que nos municípios que aqui estão, não é diferente. Pelo contrário. Tem municípios que eu sei que estão fora dessa lista, que têm um gasto muito maior, com populações até menores, infelizmente. Então, se hoje um município de 5 mil habitantes gasta 900 mil reais de medicamento por ano, é normal. Mas tem município de 5 mil habitantes que está gastando quase 2 milhões. Não é normal. É muito anormal o que a gente vive hoje. Quais são os principais desafios que a gente enfrenta hoje? Quando a gente fala, o padre Pedro puxou muito bem essa condição que a gente vive hoje, de financiamento, de política estadual e tudo mais, o relatório do Ministério da Saúde, que saiu agora em 2024, em dezembro, ele trouxe para nós uma situação bem próxima da realidade. Por que próxima? Porque são dados do sistema. E os sistemas, infelizmente, eles, em determinado momento, falam a verdade, em outros momentos já não falam mais. E já vou mostrar para vocês isso. Então, nós temos 5 estados na federação que não têm política estadual de práticas integrativas. Nós temos 9 estados com propostas, portanto, também não tem, que são os de amarelo. Então, são 14 estados que não existe uma política estadual. Estados que têm políticas estaduais, são 6, Santa Catarina se inclui nisso. 6 estados, mais o Distrito Federal, que têm a política e financiam, ajudam a financiar. Não significa que nós estamos avançando, nós estamos com grande dinheiro nisso. Não estou falando isso. Mas eles ajudam nesse processo. Então, os estados, tem estados hoje que ajudam bastante nesse processo. Qualquer dinheiro é bem-vindo. Vamos ser bem realistas. Tá? Então, aquilo que nós estamos falando aqui hoje, que o deputado levantou pelo Estado, é uma bandeira que nós temos que levar para frente. A Secretaria de Estado tem que ser parceira nesse processo.
Ela tem que enxergar o problema e entender que existem caminhos para melhorar essa situação. E que ela não está sozinha. Existem 6 estados e um Distrito Federal que estão ajudando a pagar a conta. Precisamos avançar em Santa Catarina. Outro desafio importante que a gente tem que ter clareza é a formação. A falta de regulamentação na formação de profissionais nas áreas das mais diversas, eu não diria que é um problema de Estado. É um problema de vergonha na cara. É pior do que isso. Porque já deixou de ser institucional, é uma coisa que já se virou regra no dia a dia. Certificados válidos para biodança, comprovação de atividades complementares, e assim vai. Não diz quantas horas. Curso online de arte e terapia com certificado, 5 a 280 horas. Você faz o tamanho do curso. Reiki completo, R$ 24,90, 14 horas. Esse é o que o mercado está fazendo com a gente. Está deixando a gente em palpos de aranha. Porque qual é o raciocínio por trás disso? Eu estou cuidando da tua saúde. Como é que eu, com um cursinho de 5 horas, vou ali na tua frente ser um charlatão? Porque é um charlatão. Mas eu ganhei um certificado para isso. E ninguém faz nada. Porque, de certa forma, não tem o que fazer também. Porque precisa de regulação. E toda vez que a gente constrói uma proposta de regulação, esbarra em diversos interesses. Ora, o interesse dentro das instituições de ensino, ora dentro dos laboratórios, ora dentro das profissões, ora dentro do próprio Estado por ideologia política. E assim vai o mundo. Então, a necessidade de criar um corpo sólido, robusto, afinado, para fazer esse enfrentamento é fundamental. Então, a proposta do deputado de fato, sair daqui com uma moção, com algo concreto, escrito, é fundamental no nosso trabalho de hoje. Temos que valorizar os que valorizam. Por isso eu disse, nós vamos ter um dia de trabalho conjunto aqui. Se nós temos a certeza de que todas as práticas integrativas têm ciência por trás delas, tem comprovação científica, tem resultado, tem uma existência humana inteira que prova a sua eficiência, não é porque o Rockefeller, em 1902, dividiu o corpo humano para a indústria farmacêutica, que em 100 anos a gente vai mudar esse processo. Vai abandonar o que a gente viveu pela existência toda. Então nós temos que reagir, reconstruir, se reposicionar nesse processo. E quando a gente faça essa provocação para vocês, é muito no sentido do que está por vir. Nós vivemos numa sociedade extremamente doente. Vocês vivem isso no dia a dia, ou no trânsito, ou no trabalho, ou nas redes sociais, onde quer que seja. Você vê as coisas desandando, os valores sendo corroídos, e as pessoas adoecidas. Em 2019, a Secretaria de Estado publicou um estudo sobre o número dos suicídios aqui no Estado. Não fez mais nenhuma outra publicação. Porque se fizer essa publicação atualizada, vai ser alarmante o que a gente está vivendo. O número de suicídios hoje, no Estado e no país, é absurdo. Foram 4.900 lá em 2019, antes da pandemia. Pensem, nosso Estado é pequeno. E mesmo assim, olha o volume. Isso é suicídio, não é tentativa.
Então, se nós estamos vivendo um problema tão severo e tão sério, em todos os aspectos, a gente não pode se furtar desse processo. Vocês que aqui estão, de certa forma, são pessoas que acreditam e estão preocupadas com isso tudo que a gente vive, e estão sendo desafiadas a se constituir enquanto um corpo para aumentar o volume das nossas vozes para que outros possam escutar. É fundamental isso. Nesse sentido, esses oportunismos de mercado que a gente vive aqui são parte da contaminação que nós temos, porque nossas vozes, os nossos processos, eles têm efeito. E como a gente não está regulamentado, é uma oportunidade, é uma porta aberta para o charlatanismo escancarado. E, de certa forma, serve de justificativa para que as corporações que hoje estão constituídas bloqueiem, lutem contra a gente. Então, isso aqui fala contra a gente. Mesmo que pareça para alguns que isso não é. Mas é. Fala mal da gente. Agora eu vou falar daqueles dados que o sistema às vezes fala certo e fala errado. É certo, errado, e ninguém sabe ao certo o que é. O observatório, em 2014, lá na universidade, a gente começou a pensar nele, justamente porque em 2014 a gente não tinha noção e não tinha informação em lugar nenhum do que existia de práticas integrativas. Braço do Norte vai trazer a experiência deles agora à tarde. Lá em 2002, tinha uma lei que criava a política municipal de saúde. Foi a primeira no Estado. E uma das pioneiras no Brasil. Lá em 2002. Tu veja que interessante. Porém, essa é uma história de sucesso, porque continua até hoje. Existem municípios que começaram com as práticas integrativas em 2017, 18 e 19, e veio a pandemia e acabou com as práticas. Municípios não tem mais. Mas em 2018, eram 191 municípios. Existe um município, não é só mudar nome, porque é ruim, mas que tinha 20 práticas funcionando, mudou o prefeito, acabou. Não tem nenhuma. O que é isso? Né? Na prática, falta de organização, falta de apoio, falta de estratégia, de construir alternativas para que isso seja perene. Então, lá em 2018, era isso aqui. De lá para cá, diminuiu, não aumentou. Mesmo com a pandemia. Se você for hoje no site do Ministério da Saúde, tu vai verificar que não tem uma informação mais recente. Mesmo com esse relatório que foi feito agora em dezembro do ano passado, a informação não bate. Então, os sistemas, infelizmente, não trazem a informação na real, o que existe, porque depende muito da vontade do profissional para fazer a coisa acontecer. Eu sei de gente aqui que deu a cara a tapa, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, diante de prefeitos, de vereadores, de secretários, para continuar existindo. Então, vamos ser bem realistas, gente. A gente existe porque acredita que tem brio, mas, na prática, se dependesse do financiamento público, se dependesse da vontade, do comodismo de vários gestores, nós não existiríamos mais. Mas aí eu conclamo vocês a dizer assim, ó, gente, se vocês não existirem mais, se vocês desistirem da luta, a nossa sociedade vai se virar pó. Porque ela já está virando pó. A gente tem que mostrar para a sociedade que existe uma alternativa. E essa alternativa depende da nossa forma de dialogar com o outro. Isso é fundamental. Então, práticas integrativas é amorosidade.
práticas integrativas e complementares é respeito ao outro, coisa que nós carecemos tanto. Tenhamos clareza disso. Então é tão importante vocês estarem nesse enfrentamento, nessa luta. E aí um número, já que números são importantes para as estatísticas e para os questionamentos, vamos a números. Se lá em 2018 nós tínhamos 191 municípios, e nós temos hoje nós temos 1.751 estabelecimentos de saúde, e que 386 estabelecimentos fizeram de 1 a 5 registros em 2017 a 2023. Em 6 anos, fizeram 5 registros só. Dá para dizer que 386 estabelecimentos fazem PIX? Não. Eles, em algum momento, tentaram fazer alguma coisa. Mas isso não é PIX, isso não é atendimento contínuo. Alguém tentou fazer alguma coisa em 386 estabelecimentos. 180 estabelecimentos fizeram de 6 a 10 registros, nenhum, em 6 anos, fez mais de 50 registros de atendimentos. Esses dados estão no relatório do Ministério da Saúde, esse publicado em 2024. Então, quando a gente diz assim, Ibirama, Blumenau, Cocal, Santo Amaro, e assim vai, né? Então, nessa luta, tem que ser respeitado, tem que ser apoiado nesse processo. Porque, de alguma forma, os municípios precisam desse apoio. E Sara está aqui, faz anos que eles fazem esse movimento. Criciúma, e assim vai. Então, na prática, nós temos que transformar esses números em realidade contínua e não esporádica, como está aqui. Bem, eu trouxe mais problemas do que solução, mas uma convocação é fundamental para que a gente tenha clareza. Se nós queremos olhar para o ser humano com respeito e sermos olhados com respeito também, nós precisamos levantar essa bandeira com toda a nossa força. Senão esse negócio não vai dar certo e não vale a pena continuar nessa luta de forma ingrata. Então a gente tem que se sentir apoiado em todos os sentidos. E esse espaço aqui é um espaço de apoio também. Então quem está aqui, que faz parte do fórum, que já está nessa luta, que são especialistas das diversas áreas, são parceiros que acreditam nisso e estão tentando escrever essa organização. Todos que aqui estão são convidados a participar. Desde que eles tenham consciência de que esse é um espaço público e que é um espaço de diálogo, de construção. Então, fica aqui um convite, né, para que a gente possa escrever essa história conjuntamente. Ok? Gente, eu espero que logo depois que encerre aqui, que nós tenhamos um intervalo, que vocês tenham contato com as notas técnicas. Entendam como elas foram concebidas e qual é a função delas. Isso é fundamental para que vocês possam entender a estruturação que houve, mesmo para coisas que não têm estrutura formal, um corpo definido. Porque muitas das práticas integrativas são modos de vida, são compreensão da forma como a vida existe. Mas, mesmo assim, você estabelecer alguns parâmetros é fundamental diante do contexto que a gente vive. Então, fica aqui, logo depois do intervalo, a gente assume as notas técnicas. Tá bom? Valeu, gente, obrigado. Estou disponível para algum questionamento que vocês queiram fazer. E, se não, vamos para um intervalo rapidinho de 15 minutos e voltamos na sequência com as notas técnicas. Tá bom? Obrigado.